Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É uma alegria muito grande sempre, né? E uma honra, e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, né? Falar de algo que alguém já disse, né? Já parou para pensar nisso? Quando você vai replicar, quando você vai passar para frente algo que alguém já disse, é diferente de dizer algo que você vai dizer pela primeira vez. Então você diz do seu jeito, você diz sem medo de errar, porque é inédito, né? Então não tem o certo e nem o errado no momento que alguém está dizendo algo pela primeira vez, porque não tem ao que se comparar. Mas quando você vai falar alguma coisa que alguém já disse, você tem a responsabilidade de ser fiel, né? Porque você pode dizer errado. Evangelizar significa preconizar uma doutrina. Significa o quê? Deixar bem claro o que alguém já disse. Isso significa evangelizar. Então não dá para você evangelizar um povo de uma língua falando em outra língua. A pessoa não vai entender nada. Não dá para você evangelizar uma pessoa muito simples falando de maneira robuscada. Ela não vai entender nada. Não dá para você falar para uma pessoa que tem dificuldade de audição falando baixinho. Não tem como. Então, você tem que deixar claro o que alguém já disse. Então, isso é preconizar uma doutrina, ou seja, deixar claro o que alguém já disse. E o tema que foi dado para nós hoje, nessa quinta-feira, fala sobre a misericórdia. Inclusive, a palavra misericórdia aparece muitas vezes na Sagrada Escritura, não sei dizer quantas vezes, não pesquisei isso ainda, mas são muitas as vezes que ela aparece. E uma das vezes que ela aparece de maneira mais significante é quando Jesus, ali no Monte das Bem-aventuranças, ali na Galileia, à margem do mar da Galileia, vai reunir o seu povo. Quem era o povo de Jesus? Os sofridos, os pobres, os perseguidos, aqueles que nada eram diante de uma sociedade de realidades como, por exemplo, a realeza do Império Romano, e a fortaleza, e a robustez, e a violência do Império Romano, mas também a dinastia dos reis da Judéia. Ou seja, nós estamos falando aí de uma sequência de pessoas que na época de Jesus também tinha o seu poderio, né? O seu poder. Então, do lado, nós tínhamos ali Herodes, o Grande, que tinha o status de rei dos judeus. E do outro lado, nós temos os governadores romanos, que na época de Jesus era Pôncio Pilatos, mas representava Roma, Império Romano. Então você tem de um lado a realeza, do outro lado o imperialismo. Você tem do lado o Império Romano, do outro lado você tem ali Herodes e todo o seu séquito e tudo mais. Embaixo de tudo isso, um povo sofrido. Pensa num povo sofrido. Se você conhece algum povo sofrido no mundo de hoje, você, bem sofrido, pode ser comparado àquele povo com taxas de impostos altíssimas. Eu já estive em Israel 39 vezes. E até hoje, no tempo moderno, viver nas regiões onde Jesus viveu é duro, é difícil. O sol é muito quente, as distâncias, a pé nem se fale, montanhas, pedras, deserto, muito frio durante o dia no deserto, aliás, muito calor durante o dia no deserto, muito frio à noite, água escassa, chove de vez em quando. Então, tudo muito difícil. Esse era o povo de Jesus. E Jesus levou 30 anos para conhecer esse povo. Ou você acha que Jesus já nasceu sabendo? Não, ele não sabia nem falar, ele não sabia nem andar, ele não sabia nem comer sozinho. Ele foi aprendendo tudo e conhecendo tudo ao longo da vida. E sabe qual foi a professora dele? Maria, muito bem. Maria foi a professora principal, foi a mestra, foi a educadora de Jesus. E ele foi conhecendo foi conhecendo a humanidade,
através desses 30 anos. Então imagina um Deus que se encarna, um Deus que se encarnou, que começou a entender o que é uma dor de barriga. Você acha que Deus, antes de se encarnar, sabia o que era dor de barriga? Tinha sentido dor de barriga? Não. Ele sabia que o ser humano tinha dor de barriga, dor de cabeça, cansaço, sono, medo, mas ele ainda não sabia o que era isso. Era Deus. Ele podia, através da palavra compaixão, padecer com, sofrer junto, sentir o que o outro está sentindo, tudo bem. Mas de encarnar foi através de Jesus. Jesus foi conhecendo a humanidade, sendo humano, com exceção do pecado, e foi conhecendo a humanidade, convivendo com a humanidade. Imagina que se todo mundo aqui tivesse a oportunidade de conviver com você, de saber verdadeiramente quem você é, seu jeito pessoal de ser, seus limites, as pessoas teriam muito mais facilidade de conviver com você. Então Jesus, quando de repente se sente pronto para ter uma vida pública, para fazer milagres em público, para fazer o seu nome acontecer em larga escala naquela região, ele ainda vai morar numa outra região muito famosa na época, Cafarnaum. Cafar significa cidade, Naum, determinada pessoa, mas também Naum significa misericórdia, cidade da misericórdia. Jesus vai morar em Cafarnaum, na casa de quem? De Pedro. E de quem mais? Da sogra de Pedro, uma viúva. Então você vai montando esse quebra-cabeça. Ele deixa de morar em Nazaré com a sua mãe, que também é viúva. Vai morar na casa de uma outra viúva. Só que a viúva, que é sogra de Pedro. Vai conviver com os pescadores. Vai formar o seu time. Vai escolher os discípulos, que depois se tornariam grandes apóstolos. Jesus vai conhecendo, vai conhecendo, vai conhecendo, vai conhecendo. De repente ele fala, estou pronto. Lá com 12 anos, ele já queria se ocupar com as coisas do pai. A mãe dele falou, ainda não está na hora, vamos embora para casa. Ele levou ele de volta para Nazaré. Aos 30 anos, a mãe fala, eles não têm mais vinho. Ele diz, mas ainda não chegou a minha hora. Aí por intercessão de Nossa Senhora, ele faz o primeiro milagre em público. Com 12 ele queria, com 30 ainda achava que não estava pronto. Ainda não chegou a minha hora. Mas com o empurrãozinho da mãe, da mestra, da professora, ele faz o primeiro milagre e daí não para mais. E aí logo em seguida, a escolha dos 12, ele vai fazer um discurso maravilhoso, que é contado em 9 versículos, a partir do número 3, versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do Evangelho de Mateus, no capítulo número 5. Gente, interessante que o versículo que ele vai citar, misericórdia, está exatamente no meio dos 9. 4 para um lado, 4 para o outro. O versículo que ele fala da misericórdia está no meio. Isso é uma técnica de escrever. É uma técnica que os gregos tinham. É uma técnica que também todos aqueles que escreviam na época tinham. Que quem traduziu a Bíblia tinha. A parte mais importante sempre fica no meio. Porque você pode ter todas as bem-aventuranças, mas se você não se exercitar, aí é um exercício, na misericórdia, as outras praticamente não funcionam. Praticamente ficam meio que mancas. Então a forma dos gregos, a forma daqueles que escreviam naquela época, a forma dos grandes escritores, sejam eles de qualquer região daquela época do mundo, escrever era assim, vou fazer no escrito, o mais importante colocava no meio, porque o leitor já sabia que no meio do escrito estaria aquele miolo, aquela parte mais importante. Se você for reparar, nos 9 versículos que se fala das bem-aventuranças, o meio, o número 5, não o número 5 versículo, mas o versículo de número 5, porque do 3 ao 9. O meio, ele vai falar, sede misericordiosos. Vai dizer aqui dessa forma, bem-aventurados, é o versículo número 7, do capítulo número 5 de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão a misericórdia. Esse alcançarão a misericórdia, pode ser alcançarão a misericórdia
para si próprio, ou seja, serão dignos também de serem alvos da misericórdia de Deus e das pessoas, como também tocarão, alcançarão, tocarão nesse milagre do dia a dia. Misericórdia é um milagre que acontece todos os dias da nossa vida. Se você acha que misericórdia, aliás, se você acha que milagre é quando uma pessoa levanta da cadeira de rodas, tá certo? Se você acha que milagre é quando uma pessoa cega começa a enxergar, tá certo? Se você acha que misericórdia, aliás, que milagre é quando uma pessoa tem uma notícia que o seu câncer não existe mais, que o seu vírus HIV está indetectável, não existe mais, tá certo? Tudo isso é milagre, mas são milagres extraordinários, são milagres que não vão acontecer todos os dias em nossa vida, porque nem todos temos essas doenças, nem todos temos todos os problemas. Agora, a misericórdia é um milagre diário, é um grande milagre. E você pode alcançar a misericórdia, você pode tocar na misericórdia, você pode com seus braços curtinhos, frágeis, que às vezes nem esticam tanto, mas você pode alcançar, alcançarão, tocarão, mas também receberão a misericórdia, porque também se tornaram pessoas misericordiosas. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu também o é. Mas aqui felizes, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Lembra que eu falei que é um exercício? Como é que você tem misericórdia de alguém? Só tem um jeito de você ter misericórdia de uma pessoa, é conhecendo a pessoa. Se você não conhecer a pessoa, se você não fizer o exercício de conhecer a pessoa, se você não fizer o exercício de conhecer a situação, se você não fizer o exercício de conhecer realidades, você vai ver uma notícia na televisão, aquilo vai bater, por mais forte que seja aquela desgraça, você vai olhar aquela notícia e vai falar assim, mas não tem nada a ver comigo isso aí, o negócio está longe demais, não dá nem para ter dó. Você se esfria, porque a misericórdia acontece de forma ética, de forma religiosa e de forma social. A misericórdia não é apenas você ter dó de alguém que sofre, é também. Mas a misericórdia, ela é um estágio que o ser humano alcança, um estágio que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, onde nós vamos conhecendo realidades. E a realidade mais comum para nós conhecermos é a realidade de alguém. Mas também você pode conhecer a realidade de um país, você pode conhecer a realidade de uma religião, você pode conhecer a realidade de alguém que não tenha nada a ver com você. Esse exercício de conhecer pessoas, de conhecer realidades, pode dar a você condição de alcançar, de tocar na misericórdia. Porque quando você conhece alguém, um amigo, um membro da tua família, um membro da tua comunidade, quando você conhece a história dessa pessoa, quando você se aplica nisso, é claro que você não pode conhecer a minha, nós não moramos no mesmo bairro, muito menos na mesma rua, muito menos na mesma casa, não somos da mesma família, portanto é difícil você conhecer a história de alguém que está muito longe, mas a história de alguém que está perto, se envolver com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, não ser tão frio, aquela cada um por si e Deus para todos. O Deus para todos é ótimo, mas o cada um por si é horrível. É horrível. Deus para todos, você está ótimo, metade da frase está fantástica, mas cada um por si esquece. Isso não pode ser o estilo do nosso cristianismo. Não, se você mora numa casa, se você estuda numa escola, se você participa de uma paróquia, se você é membro de uma comunidade, se você tem um lugar onde você trabalha todo dia, as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, que segundo pesquisas, você vai fazer uma somatória de no máximo 50 pessoas. 50 pessoas navegam, orbitam ao seu redor. E elas vão variando ao longo da vida. Você mudou de cidade, você mudou de profissão, você mudou de condição social, você mudou de estado civil. Essas mudanças, você serviu o quartel, você está desempregado, você se aposentou. Essas mudanças na nossa vida fazem com que pessoas saiam do nosso convívio, pessoas entrem no nosso convívio. Mas vai orbitar, vai ficar na média de 50 pessoas.
Por exemplo, quando eu passo no banco de aliás, em frente a uma praça, o que eu vou ver naquelas mesinhas? Eu vou ver muitos aposentados jogando dominó, baralho, batendo papo. E quantos de nós dizem assim: ai meu Deus, que horrível, tomara que isso nunca aconteça comigo, ficar aqui sem fazer nada na praça. Que ficar sem fazer nada, rapaz? Contando histórias da própria vida, coisa mais deliciosa do mundo. Eu que queria ser um daqueles velhinhos lá, aposentados, sentados, jogando dominó, batendo papo, recordando: ei, você lembra da nossa época de criança, nossa época da adolescência? E as mesmas histórias, as mesmas risadas, as mesmas piadas. Mas você ainda não faz parte desse grupo. Portanto, você não conhece esse grupo. Portanto, você não tem condição de entender o sofrimento desse grupo. Portanto, você não tem condição de ter misericórdia desse grupo. Porque misericórdia só tem quem conhece alguém, quem conhece uma situação. Agora imagina isso acontecendo dentro da nossa própria casa, onde a gente não conhece as pessoas. Imagina isso acontecendo dentro da nossa própria comunidade, onde a gente, comunidade que eu digo, comunidade de trabalho, comunidade paroquial, comunidade de vida, como a Canção Nova, comunidade, a comunidade a qual você pertence. Portanto, misericórdia é exercício. De ter dó? Não. De conhecimento. Você tem que conhecer. Estou vendo aqui 4 irmãzinhas. Qual a congregação? Filhas de Maria, servas dos pequeninos. Filhas de Maria, servas dos pequeninos. Quantos membros tem a comunidade? 13. 13 pessoas. Comunidade pequena, mas corre-se o risco de não nos conhecermos. Corre o risco. O exercício para que um dia a misericórdia seja uma realidade na nossa vida é você conhecer a pessoa. Porque quando a pessoa trouxer um sofrimento, porque a misericórdia só é exercida quando alguém está sofrendo do seu lado, senão não precisa de misericórdia. Se a pessoa está do seu lado, está tudo bem, olha, não está devendo, não está doente, os filhos estão encaminhados, ela está com saúde, está tudo bem. Vou ter misericórdia de quê? De nada. Ela não está sofrendo. A misericórdia só é exercida quando a pessoa que nós conhecemos está sofrendo. Se não tem sofrimento nenhum na situação, o sentimento é outro, é alegria, é solidariedade, é tantas outras coisas. Mas misericórdia não. Misérias, córdia, coração. Eu só consigo ter misericórdia de alguém que eu conheço e que esteja sofrendo. E olha, quem aqui nunca sofreu na vida, levanta a mão, por favor. Ué, ninguém? Todo mundo que já sofreu? Graças a Deus. Então vamos mudar a pergunta. Quem aqui já sofreu na vida, levanta a mão. Dá vontade de levantar as 2 mãos, 2 pés, a cabeça, ficar em pé. Então, todos nós sofremos. Todos nós temos sofrimentos. E olha, alguns sofrimentos, gente, não é verdade que parece que dói tanto. Tem algum sofrimento que parece que a gente não vai aguentar. Agora, não é verdade também que alguns sofrimentos para você, o outro pode dizer: isso não é nada comparado ao que eu já passei. Sabe quando a pessoa chega ao ponto de desprezar o sofrimento da pessoa? Por que ela fez isso? Porque ela não conhece a outra pessoa. Ela não sabe da sensibilidade daquela pessoa. Porque ela não conhece, ela não consegue dar proporção do sofrimento à pessoa. Um sofrimento numa determinada pessoa, você pode tirar de letra, porque a proporção entre uma pessoa e outra é diferente. Um sofrimento para você realmente, o mesmo sofrimento que ela esteja passando, talvez você, gente, isso é motivo para chorar, isso é motivo para ficar sofrendo, para ficar se lamentando. Até parece. Isso acontecer comigo, eu tiro de letra. É claro. Porque você não é a pessoa. E a pessoa não é você. Para se ter compaixão, só pode se ter compaixão se você conhecer a pessoa. Então o exercício não é simplesmente ter dó, ter pena, se compadecer, ter compaixão. Não. O exercício não é esse. O exercício é conhecer alguém. E esse não é apenas um exercício, é o grande desafio do cristão.
Do cristão que realmente agora vai voltar para casa. Vocês vieram aqui passar o dia todo na Canção Nova, sim ou não? Cada um com o seu pedido no coração, sim ou não? Cada um com um milagre ali no bolso. A hora que fala assim, levanta a mão, peça para Jesus. Você tira o milagre e já mostra aqui, ó. Cada um tem seu motivo, cada um tem a sua intenção. E cada um vai voltar para casa com esse milagre no começo, no meio ou na conclusão. Começo de milagre já é milagre, viu, gente? É que você não está percebendo ainda, mas já é milagre. O comecinho do milagre, sabe quando o milagre começa a acontecer? Ele começa, aquela água começa a movimentar, porque o milagre não é assim, de uma hora para outra. Milagre tem umas complicaçõezinhas, porque às vezes o milagre vai mexer com outras pessoas. O milagre que você está pedindo depende de fulano, de ciclano, de beltrano. Não é que depende deles, depende de Deus, mas depende de Deus tocar no fulano, tocar no ciclano, tocar no beltrano, e fazendo esse quebra-cabeça. O que você está pedindo é a conversão do seu filho? Tá bom, ele vai tocar no traficante, vai tocar no gigolô, vai tocar numa companhia, vai tocar no seu... Tem que fazer um processo aí, tem que evitar determinada situação, determinado livramento, determinado... Então Deus vai mover esse quebra-cabeça, essa mesa de tabuleiro, né, desse jogo de dama aí, ele vai mexer umas pecinhas, e às vezes demora uns 2 meses, às vezes demora uns 2 anos, às vezes demora uns 20 anos, mas que está mexendo, tá. É que não dependeu, só que você deu o start, você ousou pedir o milagre. Então quem ousa pedir o milagre, e se esse milagre está relacionado a alguém, então por favor, exercite conhecer esse alguém, exercite se apaixonar pela história dessa pessoa. Sabe por quê? Porque a sua misericórdia, ao conhecer essa pessoa, a sua misericórdia vai acelerar o processo. O que Maria fez quando ela chegou lá nas bodas de Caná? Ela chegou lá e viu, ih rapaz, está faltando vinho, e tem gente chegando, e o meu filho chegando com mais 12 aí, imagina 12 pescadores, tudo com fome, com sede. Ela já viu, ela conheceu a situação, ela teve o quê? Misericórdia da situação, misericórdia da família. E ela, como intercessora, falou: Jesus, meu filho, eles não têm mais vinho. E Jesus diz: mas mulher, chamar mulher de mulher na época de Jesus é sinal de respeito, viu, gente? Porque a mulher era desprezada na época. Portanto, chamar uma mulher, atenção às pessoas que às vezes falam, ah, mulher, não. Chamar uma mulher de mulher na época de Jesus era culturalmente um sinal de respeito. Tá joia? Então, mulher, o que eu tenho a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. Maria dá 2 passinhos para trás e diz, um bom hebraico, Venishima naase, que significa faremos e ouviremos. Como no inglês, que troca a palavra, né? Na verdade era, ouviremos e faremos o que ele vai mandar. E aí, por misericórdia da mãe exercida, aquela família, aquela situação, aí vem a misericórdia ética, a misericórdia religiosa, a misericórdia social. Ela entendeu a situação e intercedeu. Ela teve misericórdia e intercedeu junto a seu filho. E aí ele dá aquela ordem absurda, encham as talhas de água. 600 litros, a talha tem mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Eram 6. Eles iam na fonte, aos 700 metros, pegavam numa jarrinha e foi enchendo, enchendo. Ia lá na fonte, enchia. Ia lá na fonte, enchia. E encheram, e Jesus transformou água em vinho. O milagre aconteceu porque antes alguém entendeu a situação e teve o quê? Misericórdia. Sofreu com a pessoa, teve compaixão, padeceu com. Então, meu irmão, está com o filho na droga? Vai conversar com o seu filho, vai abraçar seu filho, vai beijar seu filho, vai sentir o cheiro dele, vai despertá-lo todo dia com 30, 40 beijos, vai botá-lo para dormir, vai tentar entender essa história. Está com uma amiga em depressão, vai conversar com ela, vai bater papo, vai tentar entender a história.
Está com um amigo desempregado, vai saber quanto ele está devendo, vai entrar na história dele. Está com um amigo que se afastou de Deus, está longe, não vai mais à missa, grupo de oração, nada, procure-o, tente entender por quê. Está com um casamento de um amigo seu em risco, está te separando, senta com o casal. Quando você entender a situação, você vai exercer misericórdia. Quando você exercer a misericórdia, o milagre vai começar. E milagre tem começo, meio e fim. Sem dúvida alguma, todos vocês já estão no milagre de vocês, no começo. Talvez no começo você ainda não veja sinais concretos, mas já é milagre, é que você não está percebendo. Você está meio assim, distraído com os sinais de Deus. Mas o milagre já está acontecendo. Quando chega no meio do milagre, você já começa a ver sinais. Você começa, será? Será que Deus está mudando a situação? Será que é o que eu estou pensando? E você começa a duvidar também. Faz parte. A dúvida, a santa dúvida, faz parte da fé também. Será que é Deus mexendo? Será que esse cara aqui é enviado de Deus? Será que a situação é Deus que está... só pode ser de Deus isso. Você não faz esses raciocínios dentro de você? Você não começa, não, mas olha, fulano falou isso, aconteceu isso, eu estou sentindo isso. Rapaz, será que não é Deus mexendo nessa história, não? Você começa a montar o quebra-cabeça que Deus já sabe de cor, é que Ele está montando as coisas. Ele está fazendo pessoas se aproximarem, pessoas se afastarem. Ele está fazendo perigos sumirem, bênçãos chegarem, e você também na sua humanidade, mas também na sua inteligência, na sua santidade, no seu exercício do batismo no Espírito Santo, você começa também a montar isso. Parece que Deus está mexendo, esse é o meio do milagre. Esse é o meio do milagre. Quando você começa a confiar, ou até mesmo a desconfiar, mas usando a palavra no bom sentido, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Eu acho que isso é providência divina. E você começa a perceber. Então o seu milagre depende antes da compreensão da pessoa que está do seu lado. Misericórdia. Por isso, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão para si, mas também alcançarão, tocarão nessa graça de Deus, nessa felicidade, nessa bem-aventurança. Meu irmão, eu estou doido para que você volte para casa e reencontre o seu problema. Dunga, mas eu vim aqui na Canção Nova, queria que ele fosse resolvido lá, que eu chegasse e não tivesse mais nada. Alguns até pode acontecer isso, porque aí é a conclusão do milagre. Outros voltarão com o milagre no meio, e outros voltarão com o milagre no início. Começo de milagre já é milagre. Meio do milagre é milagre. Conclusão do milagre, claro que é milagre. No bom hebraico, a palavra misericórdia vai lembrar o amor de entranhas, semelhante ao amor de mãe. Quem aqui já teve mãe ou tem mãe, levanta a mão para eu ver. Todo mundo, né, gente? Ninguém nasceu de uma chocadeira, de uma experiência científica. Então, o amor de Deus é comparado ao amor de uma entranha. Sabe, entranha significa tudo que nós temos aqui dentro de nós. Todos os sentimentos. Não estou falando de tripa, de fígado, não. Estou falando de tudo que um ser humano consegue absorver de bom. Tudo. Já imaginou que você é bom? Você imaginou que você é espetacular? Diga para quem está do seu lado, olhando bem no olho dessa pessoa, bem no olho dela, você é espetacular. Tem gente que não acredita, né? Tá brincando, fala sério. Meu irmão, você é um ser humano, você é uma criação divina. Aliás, quem te criou é divino, e o divino foi morar dentro de você, o divino Espírito Santo. Você é uma criação perfeita. Na perfeição da criação de Deus, Ele criou o ser humano limitado. Então, por exemplo, vou explicar o que é limite. Está aqui, ó. Tá bom? Cheguei aqui no final do palco. O que vai acontecer se eu der mais um passo? Eu vou? Repitam bem forte, por favor. Eu vou? Não, o microfone da televisão não captou a sua voz ainda. Se eu der mais um passo, depois eu vou?
Que cair, gente. Claro que não. Eu vou ser atraído para o centro gravitacional da Terra. Cair. Não, existe uma força no meio da Terra que puxa todo mundo, que fica todo mundo grudado no chão. Então, se eu der um passo num vazio, o que eu vou fazer? Eu vou grudar no próximo pedaço de chão. Perfeito. Não tem defeito aí. Só que na perfeição da criação do ser humano, Deus o fez limitado. Eu não sei voar. O passarinho sabe voar. Eu não sei. Então, dentro dessa minha limitação, Deus me fez para fazer o quê? Deu inteligência, deu sentimento, veio morar dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho alma. Então, com tudo isso que está dentro de mim, essa perfeição, essas entranhas, que ninguém melhor do que uma mãe, para simbolizar esse amor das entranhas, para vencer os limites. Então, misericórdia é como se fosse um amor de mãe. Nem é verdade que é com a mãe da gente que a gente tem a maior arranca-rabo. Não é verdade que na adolescência a gente briga com o pai, só que a gente briga com o pai de vez em quando, porque a gente sabe que o pai, pau. Então, mas com a mãe a gente discute. Não, mas que isso? Mas o que está acontecendo? Ah, não é bem assim e tal. Ah, mas parece boba, parece que está torcendo para dar errado. Leva o guarda-chuva, vai chover. E mãe, olha o sol. Aí no final da tarde você chove, volta de que jeito? Molhado. Aí você entra para dentro de casa, você olha para sua mãe, não precisa falar nada não, já sei. Mas a sua mãe olha para você e ama porque ela teceu você, aliás, você foi tecido dentro dela, você se alimentou do sangue dela, você não respirava, não precisava respirar porque estava dentro dela. Para você nascer, e você que é mulher sabe disso, deu um trabalhão, uma dor, umas complicações, umas doenças, até depressão após parto. Essas entranhas, eu não estou falando de tripa, eu não estou falando de veia, não estou falando de estômago, de esôfago, de fígado, de rim, não. Eu estou falando da capacidade que um ser humano tem de amar, de fazer a leitura dos fatos, de pegar toda essa coisa boa que tem dentro dele e jogar isso sobre uma pessoa que está precisando da sua misericórdia. Veja, eu estou te promovendo. Veja, eu estou elevando a sua humanidade. Veja, eu estou te tirando daquela, deixa como é que está para ver como é que fica. Cada um por si, Deus para todos. Não, meus irmãos. E nós podemos fazer isso no máximo com 50 pessoas. São as pessoas que orbitam, que navegam, que nos cercam ao longo de toda a vida. Desde o balconista daquela padaria que você todo dia compra pão, desde o frentista de posto de gasolina que todos os dias você abastece seu carro, até o seu filho que dorme no quarto ao lado, até o seu marido que dorme na mesma cama. Essas pessoas que navegam, que orbitam, que estão na sua vida, elas fazem parte, e você é chamado a conhecê-las, para entendê-las, e para que no momento que elas estiverem sofrendo, você possa exercer a elas, para com elas, misericórdia. É claro que quem exerce misericórdia quer ajudar. Como é que eu vou conhecer uma pessoa, entender o sofrimento dela, e não vou me envolver com a solução do problema? Claro que eu vou me envolver, claro que eu vou ajudar. Então as pessoas que geralmente não têm misericórdia, as pessoas que não se exercitam em conhecer as pessoas, são as pessoas também que não fazem nada por ninguém, são egoístas, pensam em si próprio, em si próprias, não se envolvem com o sofrimento de ninguém, têm inveja da alegria de alguém, não conseguem conviver com o sucesso de alguém. Essas pessoas, elas olham para o próprio umbigo. As pessoas orgulhosas, vaidosas, individualistas, essas pessoas, elas não amam. Essas pessoas não conseguem amar, mas porque simplesmente elas não fizeram o exercício. Então hoje nós vamos exercitar. Nós vamos conhecer alguém. E esse alguém está fácil da gente conhecer. É alguém que já vive do nosso lado. É alguém que já faz parte da nossa vida. Olha, enquanto eu estou falando, o próprio Espírito Santo já está dizendo para você nomes, lugares, situações. Veja, que se você for procurar o significado da palavra misericórdia,
na internet, no dicionário, na etimologia da palavra, você vai entender que a misericórdia, ela acontece nesses 3 níveis: eticamente, religiosamente, socialmente. Então você pode ter misericórdia se você conhecer a realidade da guerra de um país. Você pode sofrer com aquela realidade e interceder, mesmo estando longe. Vai lá na África, é lá na Ásia, é lá, sei lá, na Turquia. Mas você sente a dor daquele povo, porque você acompanha a notícia. Você quer ver uma coisa? Não é verdade que nós temos jornais, telejornais principalmente, que só mostram desgraça? Não é verdade? Você vai, não vou nem aplicar isso aqui, porque... Mas você sabia que não é tão errado assim, não? Está certo que você não gosta, e está certo que eu também não gosto, e está certo que muita gente vende produtos com a desgraça dos outros. Mas também, de vez em quando, é bom ver. De vez em quando é bom você assistir, para você saber o que tipo de desgraças, que tipo de pecados, que tipos de violência as pessoas estão cometendo por aí. Não vou dizer para você assistir todo dia, para você não ficar tenso, para você não ficar contaminado, para você não desanimar. Mas eles também, até esse absurdo, esses absurdos narrados de forma sensacionalista, também nos levam a entender que ponto a sociedade está, que tipo de violência. Porque quanto mais você ampliar o seu conhecimento social, ético e religioso, e a família está envolvida nos 3, você vai ter compaixão, você vai ter misericórdia. Lembra daquela música, o Biscuit? Felizes os humildes? Lembra dela ainda, não? Eu acho que é Sol, vamos ver se é Sol. Essa música, desculpa, eu peguei ele de surpresa, mas vamos ver se é Sol. É isso mesmo, olha só. Vai me perseguindo, tá bom? O Jonas lembra, não lembra, Jonas? É Sol mesmo? Olha só que bacana. Essa música eu fiz há muitos anos. E faz muito tempo que eu não canto. Mas olha só. Ao ver a multidão, ele se compadeceu. Sobre o monte se sentou e começou a ensinar. Tal a sede do seu povo, maltratado e sofredor, ansiavam escutar a voz daquele bom pastor, que desse um fim àqueles anos de guerras, queda, escuridão. Mirando os olhos do seu povo, Jesus então nos declarou: felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha a segunda parte, que legal. Ao seu redor se reuniram os herdeiros do seu reino, com uma única esperança de encontrar um libertador. Se tu és pobre de coração, e se chorar foi a solução, se tem fome e sede, estou pensando, se tem fome ou sede de justiça, e se és puro de coração. Aí o refrão da música vai dizer: estão felizes, você é feliz. Como é que a gente pode ser feliz sentindo a dor do outro? É porque essa dor vai passar. A dor passa, gente. Aquela dor de 10 anos, passou ou não passou?
Aquela dor de 25 anos atrás, passou ou não passou? Passou. Você se lembra das pessoas que estiveram com você naquela dor? Você não tem uma amizade com elas diferente? Você não é mais feliz hoje porque você teve uma pessoa que participou da sua dor, ou que você participou da dor dela? Então você é feliz. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Você alcançou. Você visitou um doente, aquela pessoa tinha câncer, você se envolveu com o tratamento dela. Aquela pessoa tinha uma doença que talvez despertasse em você até náuseas, rejeição, mas você participou. Você cuidou de alguém até a morte dessa pessoa. Você cuidou do seu marido. Quantas viúvas são viúvas porque acompanharam o marido até o finalzinho da doença? Do filho, da mãe. Mas hoje você não é feliz? Porque você teve uma capacidade de usar tudo que você tinha, tudo. E você tem muita coisa boa. Você teve uma oportunidade, uma situação, uma pessoa, onde você conhecia, e por conhecer, você entendeu o sofrimento dela. Oh, meu Deus. Felizes, né? Sede misericordiosos, porque alcançarão, tocarão, chegarão na misericórdia. Então, meus irmãos, hoje Deus está fazendo isso com você em primeiro lugar, porque se tem alguém que te conhece, é Deus. Ah, Deus conhece. Portanto, a primeira besteira que você fizer, eu ia falar outra palavra, mas na televisão não permite, né? Mas a primeira besteira que você fizer, não corre de Deus, pelo amor de Deus. Você vai correr da única pessoa que te conhece de verdade. Não corre dele, corre para ele. Está entendendo? Fez uma besteira, pisou na bola, errou, feio. Não corre dele, corre para ele. Porque ele primeiramente exerce sobre você, sobre mim, a misericórdia. Essa misericórdia ela abraça. Ela abraça porque ela entende. Você não precisa explicar nada. Não precisa explicar, rapaz, calma. Te conheço. Te conheço e sei medir o tamanho do seu sofrimento. Deus faz isso com a gente. Agora você imagina que nobreza do ser humano ele poder fazer isso com uma pessoa do lado. Hein? Não é verdade que o Espírito Santo está colocando uma pessoa no teu coração agora? Para você ser isso para ela. Se promova, no bom sentido da palavra. Permita que Deus coloque você num outro patamar. Tire você do ai que dó. Ou então, deixa como é que está para ver como é que fica. Não, se envolva, se envolva. E eu sei que eu estou falando para um grupo aqui no Rincão, mas eu estou falando para um grupo muito maior, acompanhando pelo rádio, pela televisão, pela internet, que vão ver depois, quem sabe, a reprise dessa palestra. Vai chegar sei lá onde, que canto deste mundo, onde pessoas poderão começar a ver os milagres, porque uma bem-aventurança, que na minha opinião é a principal delas. Vou ler todas elas para você ver. Ela começa no versículo número 3. Pode continuar, tá? Obrigado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome
e sede de justiça, porque serão saciados. Uau! Vou pular um, tá? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Eu li 8 versículos. Está faltando um, que aqui na minha Bíblia é o versículo número 7, na sua também. Que se você for dividir 4 para um lado, 4 para o outro, ele está no meio. E volto a dizer, é uma técnica dos antigos de colocar o mais importante bem no meio do texto. E o versículo número 7, que seria a 5ª bem-aventurança, diz: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão a misericórdia. Alcançarão nos 2 sentidos: para si próprio, ou seja, serão misericordiosos com você também, porque se você conhece alguém, alguém te conhece. Mas você alcançará, você tocará na misericórdia do Senhor, nesse sentimento fantástico, que é fruto do conhecimento, que é fruto de alguém que se deu o trabalho de conhecer o filho, de conhecer a mãe, de conhecer o pai, de conhecer o irmão, o amigo. Você se exercitou nessa atitude diária, do dia a dia, me desculpa a redundância, essa coisa que pode se repetir todo dia, que é do seu métier, que é do seu habitat natural, que é da sua rotina. Se envolva com isso. Qual é a sua rotina? Qual é a sua rotina? Que hora você acorda? Que hora você almoça? Que hora você janta? Que lugar você frequenta? Quem são as pessoas ao seu redor? Isso chama-se rotina. Dentro dessa rotina, vir a canção nova não é rotina, é um retiro. Você se retirou da sua rotina e veio a canção nova. A canção nova é a minha rotina. Eu moro aqui, moro na minha casa. Se eu pular o muro, estou dentro da canção nova. Sou vizinho. Então vir aqui todo dia, andar por aqui, isso é minha rotina. Quando eu saio da minha rotina, eu vou na sua cidade evangelizar você. Lá onde você tem a sua rotina. Você sai da sua rotina quando você vem na canção nova rezar. Então eu na minha rotina, você na sua rotina, exercitemos conhecer as pessoas, para que conhecendo essas pessoas nós possamos exercitar a misericórdia sobre elas. E lembrando que a misericórdia só é exercitada quando alguém está sofrendo. Se não tiver ninguém sofrendo do seu lado, não precisa usar. Não tem como eu ter misericórdia de alguém que está feliz. Não tem como eu ter misericórdia de alguém que esteja com saúde. Não, aí o sentimento é outro. Alegria, é júbilo, é gozo espiritual. Mas quando alguém sofre, e eu conheço, aí é a hora. É a hora da misericórdia. Não é a hora de xingar, não é a hora de brigar, não é a hora de dar lição de moral, não é a hora de julgar, é a hora de entender. Olha para a pessoa que está do seu lado. Talvez essa seja a pessoa que mais precise da sua misericórdia. Talvez. Eu não sei, às vezes a pessoa vem aqui na Canção Nova com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com o amigo, tipo assim, dando ultimato para Deus: ou vou lá, ou arrumo esse negócio, ou vai ou racha. Deixa eu dizer para você, não vai rachar não. Hoje vai. Hoje vai começar. Vai começar um novo casamento. Você não se conhece o seu marido, sim ou não? Vocês são casados, são? Conhece ele? Quanto tempo?
33 anos já deu para conhecer. Né? Já deu para saber se ele tem chulé. Né? Já deu para perceber o que ele não pode comer que dá mau hálito. Já deu, não deu? Quando a gente tem que beijar a mulher da gente ou beijar o esposo, né? E o marido está com um bafo de onça. O que você comeu, marido? Falei para você que você não pode comer isso aí, não? A gente conhece as pessoas. A gente sabe quando a pessoa está mal-humorada, está triste. Talvez essa pessoa seja. Olha para ela. Olha de novo. Fala para essa pessoa. Vamos começar? Fala para ela, vamos começar? Estou vendo aqui que tem gente que não está falando. Fala para quem está do seu lado. Vamos começar? Vamos começar tudo de novo? Do jeito certo. Diga para essa pessoa assim: eu te conheço. Tem coisas que a gente não conhece ainda sobre o outro, né? Ou porque o outro nunca falou, ou porque a gente nunca se deu o trabalho de querer conhecer. Mas quando você conhecer a pessoa, você vai entender a dor dela. E quando ela estiver com dor, a misericórdia vai entrar em ação. E é dom de Deus. É uma das bem-aventuranças. Sua vida pode mudar completamente. Pode mudar hoje, pode mudar agora, se você quiser. Você que está aqui, você que está em casa me vendo. Marido, conheça a sua esposa. Esposa, conheça seu marido. Irmãos, conheçam vossos irmãos de sangue, de comunidade. Amigos, conheçam vossos amigos. Patrões, conheçam vossos subordinados, seus empregados. Subordinados, conheçam seus chefes. Padres, conheçam seus paroquianos. Vai almoçar cada domingo, cada dia, se for o caso, na casa de um. É verdade, deixa o padre gordo mesmo, gente. Põe macarrão lá dentro daquela barriga. Põe carne moída, frango frito, cozido, frango com batata. Aí, padre, estou dando um punhado de ideia para vocês, hein? Paroquianos, visitem seus padres na casa paroquial. Visitem seu bispo. Tem gente que nunca falou com o bispo da sua diocese. Tem gente que não sabe nem o nome do bispo da sua diocese. Se a gente não conhecer, a gente não vai entender o sofrimento um do outro. E a gente não vai exercer o mais importante das bem-aventuranças. Está no meio. Felizes aqueles que exercitam a misericórdia, porque alcançarão, porque tocarão nesse sentimento maravilhoso. Vamos ficar em pé e vamos dar as mãos uns para os outros. Só quem está com o bebê no colo está dispensado da situação, né? Pode permanecer sentado. Ou então, liga aqui o corredor aqui, liga o corredor aqui. Isso. Agora a banda já aprendeu, né? Já pegou. Vamos fazer essa música para encerrar? Pega na mão do seu irmão, pega na mão dele aqui, ó. Isso. E você que está em casa agora, se você puder, tiver na companhia de alguém, pega na mão dessa pessoa. Estou falando com você agora que está aí fazendo almoço, começando a fazer almoço, limpando a casa. Talvez você esteja num lugar trabalhando que é possível nesse momento dar um tempinho, pegar na mão de quem está do teu lado. Faça essa experiência. Talvez você esteja no Japão, Estados Unidos, alguma coisa. Dá para fazer isso? Se dá, pega. Se não dá, não tem problema. Mas se dá, faz igual a gente está fazendo aqui. Dá uma balançadinha na mão do seu irmão. Fala para o seu irmão assim: muito prazer. Muito prazer em te conhecer. Muito prazer em te conhecer. Na verdade, quando a gente encontra uma pessoa, a gente fala assim: e aí, como é que você está? Não é essa a primeira pergunta que a gente faz? E aí, como é que você está? E às vezes a gente nem escuta a resposta. E às vezes a pessoa nem responde também, né? Mas essa intuição que nós temos de querer saber como o outro está, quando a gente ama, é dom de Deus. E que bom quando a pessoa fala: não estou bem não, meu irmão,
bagaço. Por quê? Aí você vai conhecendo. Então, meus irmãos, misericórdia é coisa linda demais. Volta para a tua casa depois do dia de hoje e volte com isso no coração. Eu preciso conhecer quem está lá. Eu preciso saber quem é que está na minha casa, no meu trabalho. Eu preciso conhecer essas 50 pessoas que fazem parte da minha vida. Tá bom? Se você conhecer, você vai entender a dor dele. Se você entender a dor dele, vai ser impossível você não participar do milagre dele, da solução do problema dele. E aí milagres maravilhosos darão início na vida de vocês. Tá bom? Balança a mão do seu irmão. Cantemos. A princípio só o refrão que diz: felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos cantar? Com toda a força? Vem, banda. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Felizes, felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito. Por quê, meu irmão? Porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Pensa na pessoa que está lá na sua casa. A câmera está pegando vocês. Eles sabem que vocês estão aqui. Sabe ou não sabe? Ou tem alguém fugido aqui? Quando aparecer o seu rostinho, alguém lá na sua casa vai dizer assim: olha lá, eu vi. E quando você chegar na sua casa, você apareceu na televisão. Então, as pessoas de lá estão esperando por você também, viu? Esperando você diferente. Tá bom? Permita voltar para casa diferente. Tá bom? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que nos reuniu, que está nos reunindo. E cantemos mais uma vez esse refrão para encerrar. Felizes os humildes em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino. Solta a voz, você em casa, canta com a gente. Felizes os humildes em espírito. Por quê, meu irmão? Porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino. O céu é teu, viu? O céu é teu. É teu. Não perde não. Pelo amor de Deus, não vá para o inferno. Faça tudo aqui na terra. Por quê? Porque deles é o reino. Vocês entenderam? Valeu! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.